Você nasceu para ser dono. Dono do seu tempo, dono da sua energia, dono da sua porra de vida. E morar sozinho não é um luxo, é uma exigência brutal da sua evolução. É onde você para de pedir licença para existir. É onde você aprende que paz vale mais do que companhia e que solidão bem vivida é o berço da sua liberdade. Morar sozinho é um ato de soberania. É um grito silencioso que diz: chega de ser parte de um sistema emocional falido. Chega de mendigar atenção, dividir espaço com quem drena tua alma e sacrificar sua essência para caber em lugares apertados. Você não precisa de plateia, você precisa de espelho. E morar sozinho te obriga a se olhar, sem filtro, sem performance, sem personagem. É na ausência de vozes externas que sua voz interna grita. É no silêncio da casa vazia que você se escuta pela primeira vez. E sabe o que você ouve? Verdades, duras, cruas, mas libertadoras. Você ouve que está cansado de agradar, que está esgotado de ser apoio de quem não te apoia. Você ouve que o maior ato de amor próprio é se escolher. E morar sozinho é isso, se escolher todos os dias. Enquanto você estiver cercado, estará distraído. Enquanto houver barulho, haverá fuga. A presença do outro muitas vezes é só uma desculpa para você não encarar a sua ausência. Mas quando você mora sozinho, não tem para onde correr. Ou você cresce, ou você implode. Ou você assume o controle ou a vida vira um caos disfarçado de liberdade. E é aí que tudo muda. É nesse território de silêncio e autonomia que nasce uma versão sua, que não depende de aplauso, permissão ou companhia. Morar sozinho te ensina a pagar suas próprias contas, mas também te ensina a cobrar respeito da vida. Você aprende a dormir em paz, acordar com propósito e entender que sua rotina é seu templo, sem precisar esconder quem você é, sem precisar negociar sua verdade. Você cria seus rituais, sua ordem, sua estética, sua filosofia. Cada objeto no lugar é um lembrete. Essa casa é minha e essa vida também. Quem mora sozinho aprende rápido que maturidade não é saber conviver com os outros, é saber conviver consigo. E isso assusta muita gente. Porque dá trabalho, porque exige enfrentar seus vazios, seus traumas, seus hábitos e suas mentiras. Mas também é aí que nasce o verdadeiro poder. Você já pensou em quanto da sua identidade foi moldada pelas pessoas ao seu redor? Pela opinião da família, pelos medos dos amigos, pelos padrões sociais? Quando você mora sozinho, você se desconecta de tudo isso. E o que sobra? Você, cru, nu, autêntico, sem interferência, sem ruído, sem interferência de energia alheia. Morar sozinho é o maior investimento pessoal que você pode fazer, porque nada vale mais do que construir uma relação profunda com você mesmo. Nada é mais valioso do que desenvolver autonomia emocional, disciplina real e clareza sobre quem você é e o que quer. Se você está esperando a hora certa, saiba, ela não existe. A hora é agora. A vida não espera por ninguém que não se escolha. E morar sozinho não é solidão, é liberdade, é identidade, é revolução pessoal. Ninguém vai te salvar e ninguém vai te sustentar. É duro ouvir isso, mas é a verdade que liberta. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai vir te resgatar, te bancar, te proteger do caos que é viver. Enquanto você esperar que alguém segure tua barra, você está abrindo mão do seu poder. E quando você mora sozinho, essa verdade não só te encara, ela te engole. Porque ali não tem muleta, não tem desculpa, não tem para onde correr. É você por você, com tudo o que você tem e tudo o que ainda falta. Você percebe rápido que não existe café pronto se você não levantar e fazer. Que o lixo não se tira sozinho, que a comida não aparece por mágica e que as contas não vão se pagar com pensamento positivo. É ali, no cotidiano solitário, que você descobre: ou você assume a responsabilidade pela sua vida, ou vai ser eternamente um peso em cima de alguém. Morar sozinho é uma escola sem recreio, sem tempo extra, sem correção de prova. É aula prática todos os dias. E o primeiro aprendizado é esse:
pare de esperar que o mundo se importe. Não pare de esperar que a família entenda, que o parceiro resolva, que o chefe reconheça. Você não está aqui para ser cuidado. Você está aqui para crescer. E crescer dói sim, principalmente quando você percebe que tudo aquilo que te mantinha de pé era apoio falso. Amigos que só ligavam quando precisavam. Família que te infantilizava para manter controle. Relações que te faziam sentir metade de si para caber em alguém. Quando você mora sozinho, tudo isso se revela. É como se você tirasse a venda dos olhos e visse pela primeira vez o quanto você terceirizou sua força. Você aprende a cozinhar porque precisa comer. Você aprende a limpar porque o caos externo começa a te sufocar. Você aprende a organizar sua rotina porque sem isso, os dias viram um borrão de procrastinação e culpa. Você aprende a economizar, a planejar, a lidar com imprevistos. Não porque quer, mas porque a realidade exige. E cada pequena vitória conta. Aí pagar o aluguel com o próprio dinheiro, montar um móvel sozinho, resolver um problema doméstico sem pedir socorro. Tudo isso constrói um tipo de confiança que ninguém pode te dar. Porque não é sobre resultado. É sobre saber que você é capaz, que você dá conta, que você se vira. Quem nunca morou sozinho não entende esse poder. A pessoa ainda vive com a falsa segurança de que sempre terá alguém ali para amortecer a queda. Mas quando você está só, não tem rede de proteção, mas tem chão. E quando você cai, sente tudo. Mas também levanta mais forte, mais rápido, mais consciente. Você para de dramatizar problemas pequenos. Você para de romantizar relações tóxicas só para não se sentir só. Você para de esperar validação. Porque agora você sabe que pode construir sua vida do zero, sem precisar se pendurar em ninguém. E quando você internaliza isso, algo muda. Você se torna perigoso para o sistema, porque agora você é livre. Não precisa de favor, de permissão, de plateia. Você vive por conta própria, emocional e financeiramente. Você não está mais à venda. E quem não está à venda não pode ser controlado. Morar sozinho é o treinamento mais implacável da vida adulta. É a cura para a síndrome da dependência. É o fim do vitimismo. É o início da verdadeira autonomia. Porque você entende, a responsabilidade é sua, mas o mérito também. Cada dia que você sobrevive, cada dia que você se organiza, cada dia que você lida com a solidão sem se entregar, você está se tornando uma versão de si mesmo que jamais existiria em grupo. E essa versão é rara, porque ela não precisa impressionar ninguém. Ela só precisa ser leal a si mesma. E isso, meu amigo, minha amiga, é o tipo de força que não se compra, não se herda, não se copia, só se conquista. E se conquista na prática, na dor, na disciplina, na solidão ativa que transforma. Então entenda de uma vez, ninguém vai te salvar e ninguém vai te sustentar. Mas você pode e deve se tornar alguém que nunca mais depende de ser salvo. Alguém que se sustenta por dentro, por inteiro e por escolha. 2. Liberdade radical. O poder de ser 100% dono do seu espaço e do seu tempo. Morar sozinho é o momento em que você deixa de pedir autorização para existir. É quando você assume a posse total do seu espaço e do seu tempo, duas das coisas mais roubadas no mundo moderno. Enquanto você mora com os outros, tudo é negociação. O barulho, a rotina, a energia, o horário, o humor de quem vive com você. Você se molda, se limita, se adapta. E aos poucos você para de perceber o quanto está se apagando para não incomodar. Mas quando você mora sozinho, não tem ninguém para regular sua intensidade. Você acorda quando quiser, come o que quiser, veste o que quiser ou não veste nada. Você dança no meio da sala, canta alto no chuveiro, trabalha em silêncio total ou com música no último volume. Você cria rituais próprios, faz café do seu jeito, vive no seu ritmo. E pela primeira vez você sente essa liberdade não tem preço. Ser dono do seu espaço é muito mais do que ter uma casa. É ter um território sagrado onde ninguém te invade, onde tudo está onde você colocou.
onde sua energia circula limpa, sem interferência externa. Você começa a perceber o quanto sua casa molda seu estado emocional. Se está limpa, você se sente leve. Se está bagunçada, você se sente ansioso. E isso te ensina algo poderoso. Ambiente importa. E agora o ambiente é 100% seu. Você para de viver na expectativa do outro. Ninguém mais vai invadir seu quarto, discutir na sala, usar suas coisas sem permissão. A paz que você sente não é só silêncio, é soberania. Você tem controle total sobre o que entra e sai da sua casa. E isso inclui pessoas, sons, cheiros, estímulos. Você pode escolher quem entra e quem nunca mais volta. E o tempo? O tempo finalmente vira seu aliado. Você organiza sua agenda como quiser. Quer trabalhar até tarde? Pode. Quer dormir até meio-dia no sábado? Pode. Quer ficar em silêncio por dias sem dar satisfação para ninguém? Pode também. Essa é a beleza da liberdade radical. Você para de pedir permissão até para respirar. Você começa a perceber quanto tempo perdia tentando agradar, se encaixar, ser aceito. Você era refém do relógio alheio, do humor alheio, da rotina alheia. Agora, tudo gira em torno de você. Não por egoísmo, mas por sobrevivência emocional. Você finalmente tem tempo para se ouvir, para se entender, para se desenvolver, ler sem interrupção, treinar sem distrações, meditar em paz, cozinhar com atenção. E o mais louco, quanto mais você se aprofunda nessa liberdade, mais você entende o quanto era escravizado antes. Mesmo morando com gente boa, você era refém de microagressões, pequenas invasões, hábitos que não eram seus. A liberdade de morar sozinho te reeduca, te devolve o controle da própria vida. Você não precisa mais dividir cada decisão. Você pode mudar tudo, desde a posição dos móveis até o rumo da sua existência, sem consultar ninguém. E isso te transforma de dentro para fora. Você começa a se tornar mais firme, mais consciente, mais seletivo. Você aprende a dizer não com mais facilidade. Você começa a perceber quando algo ou alguém está invadindo seu espaço, não só físico, mas energético. E agora você tem estrutura para proteger seu território. A verdade é simples. Só sabe viver bem com os outros quem aprendeu a viver bem sozinho. Quem não precisa estar cercado o tempo todo. Quem não tem medo de ficar com seus próprios pensamentos. Quem entende que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em não depender de ninguém para ser quem é. Morar sozinho te coloca no controle da sua realidade. E essa sensação de domínio é viciante, porque você descobre que tudo está sob seu comando. Se o ambiente está tóxico, você muda. Se o ritmo está cansativo, você ajusta. Se algo está fora do lugar, você coloca de volta. Simples assim. Sem drama, sem disputa, sem desgaste, você para de viver no modo reativo e começa a viver no modo criativo. Você cria a vida que quer viver, no tempo que escolhe viver. E isso é tão raro hoje em dia que parece um ato revolucionário. Mas não é. É só você voltando a ser o centro da sua própria vida. E se isso soa egoísta para alguns, é porque ainda estão presos em dinâmicas onde se anular é visto como virtude. Mas você não veio para se anular. Você veio para dominar sua jornada com coragem, consciência e liberdade. 3. A brutal e necessária cura do silêncio. O silêncio assusta quem ainda tem medo de se escutar. Mas quem mora sozinho entende. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. É a presença de tudo aquilo que você evitou sentir por anos. É o eco da sua própria verdade batendo nas paredes. E por mais brutal que seja no início, esse silêncio é a cura que você sempre precisou. Quando você vive com outras pessoas, há sempre ruído. Conversa, TV ligada, música, discussões, barulho de porta, passos no corredor, notificações, vibrações. Tudo isso preenche o espaço e te afasta de si. Você pode passar anos sem ouvir sua própria respiração, anos sem escutar o que está gritando dentro de você.
Mas quando você mora sozinho, não há distração suficiente que te proteja da sua própria alma. O silêncio te cerca como uma tempestade invisível. No começo ele incomoda. Você sente um vazio, um desconforto, uma inquietação, e sua primeira reação é correr. Ligar a TV, abrir o celular, chamar alguém, sair de casa. Mas com o tempo, se você for corajoso, você fica. Você se senta no meio do silêncio e diz: "Tá bom, me mostra o que eu preciso ver." E o silêncio mostra. Mostra mágoas não curadas. Mostra verdades que você empurrou para debaixo do tapete. Mostra que você se sente sozinho mesmo rodeado de gente. Mostra que você vem usando o barulho como anestesia. E ali, sem distrações, você começa o processo mais profundo que existe, o reencontro consigo mesmo. Você começa a chorar sem motivo aparente, mas o motivo sempre existiu. Ele só estava abafado pela correria, pela presença do outro, pela fuga constante. O silêncio escancara seus traumas, suas faltas, suas dores, mas também escancara sua força, porque você descobre que consegue atravessar tudo isso sem desmoronar. Você aprende que o silêncio é o único lugar onde a cura real acontece. Na solitude, você não está abandonado, você está inteiro. Você começa a conversar consigo mesmo em voz alta, a escrever para entender o que sente, a perceber padrões de pensamento que você nunca havia notado. Você entende que a mente não cala, mas que pode ser guiada. Sem o ruído externo, você começa a ouvir a própria intuição com mais clareza. Você percebe o que realmente te dá prazer, o que te irrita, o que te esgota, o que te energiza. Você descobre novos gostos, novos talentos, novos caminhos. Tudo porque o silêncio abriu espaço. E mais, o silêncio revela que você não precisa de tanto quanto achava. Você percebe que pode passar um final de semana inteiro sem sair, sem falar com ninguém e estar em paz. Você entende que sua presença é suficiente, que sua companhia é valiosa, que sua energia basta. Morar sozinho te ensina a respeitar o silêncio como um mestre. Você começa a limpar a casa ouvindo apenas o som da água, a tomar café olhando pela janela em total quietude, a andar descalço no piso gelado sentindo cada passo, a valorizar a calma como um luxo, como um poder. O mundo lá fora é barulhento, caótico, exigente. Todo mundo quer sua atenção, sua resposta, sua reação. Mas dentro da sua casa, você constrói outro ritmo, outro tempo, outro nível de consciência. E tudo começa no silêncio. É ele que te revela onde você está emocionalmente. É ele que te mostra o quanto você precisa se acolher, se curar, se fortalecer. E por mais desconfortável que seja no início, você aprende a amar essa quietude. Você começa a evitar gente barulhenta, lugares tóxicos, conversas vazias. Não por arrogância, mas porque seu sistema nervoso se desacostumou com o excesso. Você ficou refinado. Você aprendeu a ouvir o que importa. E o que importa quase nunca grita, sussurra. O silêncio virou seu aliado, sua zona de recuperação, sua academia interna. É nele que você se regenera, é nele que você cresce, é nele que você se fortalece de verdade. Quem não aguenta o silêncio ainda está se escondendo, mas quem passa por ele e permanece, sai do outro lado transformado, com mais clareza, mais calma, mais consciência, com mais verdade no olhar, com mais poder na voz. Porque agora, essa voz vem de dentro. 4. A casa como espelho do seu estado interno. Quando você mora sozinho, sua casa deixa de ser só um lugar físico. Ela vira um espelho, um reflexo direto do que está acontecendo dentro de você. É impossível esconder seu estado emocional entre 4 paredes onde só você habita. Se a pia está cheia, há algo acumulado aí dentro. Se o quarto está bagunçado, sua mente provavelmente também está. Se você evita abrir as janelas, talvez esteja fechando portas demais por dentro. A casa fala, e fala muito. Ela grita o que você não verbaliza, revela o que você mascara, escancara o que você finge que não vê. E morar sozinho tira qualquer desculpa da equação. Não dá para culpar ninguém, não dá para terceirizar a bagunça. Tudo é você,
E essa é a beleza e o peso da autonomia total. Cada louça suja é uma escolha. Cada bagunça esquecida é um hábito. Cada detalhe ignorado é um espelho da sua atenção e do seu nível de presença. Sua casa vira uma metáfora viva da sua mente, do seu coração, da sua disciplina. Se você estiver emocionalmente sobrecarregado, isso vai aparecer no seu ambiente. O excesso de coisas, a desorganização, os objetos acumulados, as roupas espalhadas, tudo fala, tudo revela padrões internos. E a má notícia é que você vai se deparar com coisas que não queria ver. A boa notícia é que agora você pode transformar isso. Morar sozinho te ensina que mudar sua casa é mudar seu estado. Você começa pequeno, organizando uma gaveta, limpando a geladeira, colocando uma planta no canto vazio. E de repente você sente algo mudando dentro de você também. Porque organização externa gera clareza interna. A faxina vira ritual de cura. Você aprende que varrer o chão também varre os pensamentos. Que lavar a louça lava o peso do dia. Que abrir a janela é abrir espaço para a luz entrar não só na sala, mas na alma. E isso não é místico, é prático, é sensorial, é real. A casa te ensina a observar padrões que você ignorava. Você percebe que sempre deixa as mesmas coisas fora do lugar, que acumula sem necessidade, que guarda objetos de um passado que já não te serve mais. E isso te força a refletir. Por que estou mantendo isso aqui? E essa pergunta vai além da decoração. Ela atinge suas relações, seus hábitos, sua mentalidade. Você começa a questionar o que está mantendo por apego, medo ou inércia. Você entende que uma casa limpa, organizada e funcional não é só estética, é autoconhecimento em forma de espaço. Você passa a escolher melhor o que entra. Não só comida, mas energia. Não só móveis, mas pessoas. Porque agora você sente o impacto direto de cada presença, de cada objeto, de cada som. Você aprende a criar um ambiente que te fortalece, que te acolhe, que te representa. Essa sensibilidade te muda profundamente. Você começa a perceber o valor de um espaço silencioso, de uma luz suave, de um aroma agradável, de uma rotina harmoniosa. Você para de viver no automático e começa a viver com intenção. Cada detalhe importa, porque cada detalhe afeta seu estado de espírito. E quando algo está fora do lugar, você sente. E quando está tudo em ordem, você respira diferente. Sua casa se torna seu termômetro emocional, seu mapa de presença, seu laboratório de autoconsciência. Você aprende que cuidar da casa é cuidar de si. Que varrer, organizar, lavar, decorar, tudo isso é autocuidado em movimento. Você para de romantizar a bagunça como sinal de criatividade ou liberdade e começa a ver a ordem como liberdade real. Porque quando tudo está em seu devido lugar, sua mente também encontra um lugar para descansar. Seu corpo relaxa, sua alma se alinha. E morar sozinho te dá esse poder. O poder de transformar o externo para curar o interno. Quem mora com outros pode esconder certas coisas. Mas quando você está só, não dá. Tudo que você é, tudo que você sente, tudo que você pensa, se materializa no ambiente. E essa consciência é libertadora. Porque agora você pode agir. Você pode mudar a si mesmo através da forma como cuida do seu espaço. Você não precisa de um apartamento perfeito, de móveis caros ou de um estilo instagramável. Você só precisa de presença, de intenção, de respeito por si mesmo a ponto de fazer da sua casa um reflexo da sua melhor versão, mesmo que ela ainda esteja em construção. 5. Você nunca mais será o mesmo depois de experimentar esse poder. Existe uma transformação que só acontece no silêncio da sua própria presença. E uma vez que você passa por ela, não tem mais volta. Você não consegue mais se encaixar nos lugares de antes. Não tolera mais as conversas rasas, os dramas inúteis, a necessidade de aceitação, porque algo dentro de você despertou e não quer mais dormir.
Quando você mora sozinho, você experimenta um tipo de poder que não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a si mesmo. Você aprende a se observar, a se guiar, a se conduzir, mas sem muletas, sem plateia, sem âncoras externas. É você criando sua vida, um hábito de cada vez. Esse poder nasce nas pequenas coisas. No dia em que você escolhe fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Na noite em que você encara a solidão, sem fugir. No momento em que você diz não para algo ou alguém que te puxa para trás. É nesse cotidiano sem aplausos que a sua força verdadeira cresce. Você começa a perceber que já não precisa mais provar nada para ninguém, porque você sabe o quanto você cresceu em silêncio. Sabe o quanto batalhou para manter a casa em ordem, a cabeça no lugar e o coração inteiro. Você sabe o preço da sua paz, e por isso não a vende mais por migalhas de atenção. Quem vive essa experiência de verdade passa por uma mutação interna. Você olha para o mundo com mais lucidez. Você sente os ambientes com mais sensibilidade. Você identifica pessoas vazias com mais rapidez. Você se posiciona com mais firmeza, porque você não depende mais de aprovação externa para validar quem é. Você passa a andar com outro ritmo, outro olhar, outro tipo de presença. Não é arrogância, é maturidade. É identidade firmada em si. É a certeza de quem foi ao fundo do próprio abismo e voltou com as próprias pernas. E o mais louco é que isso te deixa mais leve. Você se torna mais simples, mais direto, mais autêntico. Não precisa mais de máscaras sociais, de discursos decorados, de poses forçadas. Você é o que é, e isso basta. Morar sozinho te conecta com uma versão sua que é pura potência. Você percebe que consegue se virar, se cuidar, se sustentar, se direcionar. Você não espera mais ser amado para se sentir digno. Não espera mais ser reconhecido para se sentir suficiente. Você vive por convicção, não mais por carência. E isso te liberta num nível que quem nunca morou sozinho talvez jamais entenda. Você deixa de ser dependente emocional, dependente social, dependente de distração. Você se basta, você se nutre, você se guia. E é exatamente por isso que depois de morar sozinho de verdade, você nunca mais será o mesmo. Você não consegue mais aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer relação. Porque agora você sabe o que é ter paz e não troca isso por nada. Você sabe como é viver em silêncio sem se sentir vazio. Você sabe como é ter uma rotina sua, construída com propósito. Você sabe como é se olhar no espelho e ver alguém que venceu o comodismo, a dependência e o medo. Essa experiência te entrega um legado invisível, mas inegociável. Autoconfiança, autonomia, autorrespeito. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como trabalha, como sonha, como caminha. Você para de mendigar, de implorar, de se rebaixar. Porque agora você tem raiz, tem estrutura, tem história. Você passou pelo fogo e não se queimou. Você forjou uma nova identidade. Você nunca mais será o mesmo. E isso é uma bênção disfarçada de silêncio, disciplina e recomeço. 6. A independência emocional é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Você foi treinado para depender. Desde criança, te ensinaram que é preciso alguém para te completar, te aprovar, te segurar. Te fizeram acreditar que estar só é um problema, que precisar de companhia é normal, que ser autossuficiente é arrogância. Mas a verdade é o contrário. Ser emocionalmente independente é o maior ato de rebeldia contra esse sistema que lucra com sua insegurança. Morar sozinho rompe com essa lógica. Você começa a perceber o quanto foi condicionado a precisar de alguém para tudo, para se sentir feliz, para tomar decisões, para se validar, para existir. E quando essa figura não está, você se sente perdido. Mas ali na sua casa, só com você mesmo, você aprende outra coisa. Você já tem tudo o que precisa para ser inteiro. Essa independência emocional começa quando você para de esperar o outro te fazer bem.
Você aprende a ser seu próprio consolo, seu próprio suporte, sua própria motivação. Você entende que se amar não é postar frase bonita, é cuidar de si em silêncio, é bancar decisões difíceis, é cortar pela raiz o que te atrasa. Você não precisa mais do outro para se sentir vivo. Você escolhe com quem quer estar, não por carência, mas por conexão real. E isso muda tudo. Muda o tipo de amizade que você aceita. Muda os relacionamentos que você constrói. Muda sua energia. Você começa a enxergar o quanto a sociedade te quer dependente emocional. Porque quem é carente compra mais. Quem é inseguro se compara mais. Quem precisa de aprovação é facilmente manipulado. Mas quem se sustenta por dentro é livre demais para ser controlado. Você começa a incomodar, porque agora você tem opinião própria. Você tem presença, tem consistência, tem direção. Você não se abala por qualquer olhar torto, por qualquer crítica vazia, por qualquer rejeição, porque você sabe quem é e não precisa mais que ninguém confirme. Morar sozinho te obriga a desenvolver essa casca interna, não para se fechar, mas para se proteger de um mundo que vive tentando moldar sua identidade. Você entende que pode chorar num domingo e ainda assim ser forte, que pode se sentir vulnerável e ainda assim estar firme, porque sua força agora não depende do externo, ela vem de dentro, e essa força é rara, ela é conquistada, não herdada. Ela vem do confronto diário com suas fragilidades, com seus vazios, com suas sombras. E ao invés de fugir, você encara, você acolhe. E você transcende. Ser emocionalmente independente não é ser frio, é ser inteiro, é estar completo o suficiente para somar e não para sugar. É amar com liberdade, não com posse. É estar com alguém por escolha, não por desespero. Você começa a andar mais leve, mais verdadeiro. Você fala menos e sente mais. Você observa mais e reage menos. Porque agora sua paz virou prioridade e você já entendeu que nada externo vale mais do que isso. Morar sozinho é o rito de passagem para essa nova versão de você. Mais sólida, mais silenciosa, mais estável. Você para de ser um produto das suas dores e se torna o autor da sua nova história. E nesse novo roteiro, o protagonista não mendiga presença, não implora atenção, não se esconde na multidão. Ele sabe quem é e caminha com firmeza, mesmo quando está só. Morar sozinho não é se isolar do mundo, é se reconectar consigo. É a escolha consciente de se tornar inteiro antes de se entregar a qualquer relação, qualquer rotina, qualquer ruído externo. É onde você para de sobreviver e começa a construir uma vida com presença, intenção e verdade. É onde você descobre que o silêncio pode ser paz, que o tempo pode ser aliado e que sua casa pode ser um templo. Morar sozinho não é ausência, é presença elevada ao máximo. É você finalmente sendo dono da própria história, com consciência, com coragem e com total autoridade.